Boa noite, meus amados irmãos. Nós estou aqui, para gravar mais um vídeo pregação. Por favor, aqueles que vão nos ouvir, dá um like, deixa um comentário. Eu sei que esse vídeo é caseiro, eu sei que esse vídeo é simples, não tem muito tecnologia, não tem um cenário que brilha, mas aqui a palavra de Deus é verdadeira, não tem errada, não tem outra palavra, não tem pregação de política, nem profecia política, somente a palavra de Deus. Vou deixar aqui um livro de Salmos 46, versículo 10, diz assim: Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, sereis exaltado entre as nações e sereis exaltado entre a terra. Meus amados irmãos, sabemos que o autor dessa palavra foi Davi. Davi foi aquele escolhido segundo o coração de Deus. Davi foi um homem escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Mas Davi tinha uma missão, que era exaltar o nome de Deus às nações de Israel. Mas antes de Davi, a nação de Israel escolheu Saul. Saul, qual era um homem no começo muito obediente à palavra de Deus. Saul dava ouvido à palavra de Deus, mas no decorrer do caminho do evangelho, decorrer do caminho da caminhada do cristão no evangelho, Saul veio se corrompendo no meio do caminho. Saul começou a deixar as coisas do mundo entrar no seu coração. Saul começou a não mais obedecer mais o que Deus mandava ele fazer. Saul começou a querer a riqueza do mundo. Saul queria fazer sacrifício, mas não queria obedecer à ordem de Deus. Então Deus o rejeitou. Mas Saul foi o primeiro ungido para governar sobre Israel. Então Davi sumiu o seu cargo. Davi, que era o mais pequeno na casa do seu pai. Quando Davi foi escolhido rei, os seus irmãos estavam almoçando enquanto Davi estava no campo cuidando das ovelhas. É assim que é o escolhido de Deus às vezes. Às vezes outras pessoas estão na riqueza, às vezes outras pessoas estão comendo banquete, mas o escolhido de Deus está passando pelas provações. Não porque Deus quer que a pessoa sofra, não é porque Deus quer que a pessoa fique no canto, mas Ele vai provando a pessoa, como um ferreiro prova o ferro e o ouro e a prata. Davi, quando estava cuidando das ovelhas, da família, dos seus pais, ele enfrentou um leão. Davi enfrentou um urso. Davi enfrentava vários obstáculos. Você imagine só quantas ovelhas que Davi tomava conta. Ali ele tinha que cuidar para não ser devorado pelos lobos. Ali Davi
tinha que cuidar para cada ovelha não sumir. Imagine quantas ovelhas paria. Imagine quantas ovelhas que paria naquele tempo. Davi tinha que cuidar daquelas ovelhas, das pequenas até as grandes. Então aí Deus estava preparando Davi para cuidar de Israel. Mas nós sabemos que Davi teve um encontro com um gigante chamado Golias. Mas Davi já havia sido provado por Deus. Aquele gigante se tornou pequeno para ele. Aquele gigante perto dele se tornou nada. Mas Davi, antes de enfrentar o gigante, ele glorificou o nome de Deus primeiro. Davi invocou o nome de Deus primeiro. Então ele teve a vitória sobre aquele gigante. Às vezes os nossos problemas é esse. Queremos enfrentar problemas gigantes. Queremos enfrentar problemas que não tem como nós vencer. Esquecemos de invocar o nome de Deus para nós enfrentar os nossos problemas. É isso que hoje as igrejas estão esquecendo, de invocar o nome de Deus. Devemos invocar o nome de Deus todo momento, para nós vencer, para nós conseguir avançar, igreja. Davi, então, invocou o nome de Deus. Ali ele conseguiu vencer o gigante. E depois disso, o nome de Davi subiu às alturas. Depois de um tempo, Davi conseguiu pegar o reino de Israel. Ali Davi cuidou do reino. Ali Davi batalhou pelo reino. Ali o Davi conseguiu conquistar várias conquistas de batalha sobre os seus inimigos, sempre exaltando o nome de Deus. Nós devemos entrar na batalha nas nossas vidas, os obstáculos que a vida impõe. Junto com o obstáculo da vida, o diabo ainda põe mais peso. Mas nós, quando nós invocamos o nome de Deus, Deus nos dá a vitória. Deus não me dá da gente a coroa. Deus dá a gente a espada para batalhar contra os obstáculos da vida. Mas de vida no meio da caminhada, Davi também se distraiu. Davi, no meio da caminhada, que é a longa caminhada do cristão, Davi também se distraiu. Davi acabou entrando em adultério. Davi acabou pecando. Davi acabou etiquetando a morte de Urias. Quando a casa de Davi caiu, o pecado dele foi descoberto. Mesmo Davi estando errado, ele pediu perdão e pediu para Deus não tirar o seu espírito sobre ele. Às vezes, irmão, nós caímos no meio da caminhada. Às vezes nós tropeçamos no meio da caminhada. Às vezes achamos que é o fim para a gente. Às vezes achamos que tudo acabou pela gente. Mas não. Mas fique sabendo que Deus sempre está de braços abertos para o retorno do seu filho. Mesmo que nós erramos feio, mesmo que nós negamos a Deus, mesmo que nós fizemos coisas muito erradas nos olhos da humanidade, nos olhos dos homens, mas Deus perdoa os nossos erros. Então ali Davi errou e pediu perdão para Deus. Mas antes de Davi errar, ele se distraiu. Davi estava sentado no trono, mas não tinha mais a permissão de Deus. Davi tinha um cetro na mão, mas não tinha mais autoridade de Deus. Davi não orava mais de madrugada. Davi não jejuava mais.
Davi ficou preocupado com a riqueza do reino. Davi ficou preocupado com as pratas do reino. Davi não se preocupava mais com o tempo. É assim, às vezes, é a nossa caminhada. A gente para de se preocupar com a igreja. A gente para de se preocupar com as almas que estão perdidas. A gente para de se preocupar de dar o dízimo, de dar as ofertas. Às vezes a gente olha a igreja bonita, às vezes a gente olha a igreja bem estruturada, mas não sabemos a dívida que a igreja tem. Mas a gente não sabemos as contas que a igreja tem. Gente, vamos passar a dar o dízimo e a oferta para a igreja. Eu sei que tem muitas igrejas, muitos pastores loucos que roubam o dízimo para outras coisas, que fazem o dízimo para comprar roupa e carro novo. Às vezes muitos pastores pegam o dízimo da igreja para dar para amantes. Mas nós mesmo assim devemos fazer a nossa parte, devemos dar o dízimo às ofertas para ajudar no custo da igreja, aquela luz, aquele banco confortável, aquele microfone novo é para a igreja. Meus amados irmãos, a gente, irmão, temos que botar a nossa consciência para funcionar. A gente temos que ter uma fé forte, uma fé racional, não uma fé emotiva, aquela fé emotiva que a gente tem agora, daqui a pouco não tem mais, mas a fé irracional, ela sempre prevalece firme em nome de Jesus. Amém? Eu peço que todos os irmãos orem por mim, orem pela minha família, amém? Deixe o seu comentário, deixe um like e fala o que você acha dessa pregação, dessa visão, dessa palavra, amém? Eu agradeço a todos, que fiquem com Deus, estamos juntos. Semana que vem eu faço mais um vídeo, amém? Tchau.